Dizer que o mundo está acelerado já não é mais novidade para ninguém. A gente está cansando de ver aí em redes sociais, nas rodinhas de conversa. Mas o interessante é a nossa busca por caminhos seguros. Como se a gente quisesse, num ato de desespero, asfaltar o nosso caminho até Marte, né, com concreto. Por que será que a gente segue abrindo as gavetas, os armários, buscando as respostas antigas para as novas perguntas? Hoje a gente recebe aqui no Lado I uma pessoa que tem doses generosas de inquietação, junto aqui comigo e com o Edu. Ele, um darwinista digital, futurista regenerativo, certificado pelo Millennium Project, polímata. Você sabe o que é um polímata? Não sei, quero aprender. Vamos aprender. Um polímata, palestrante, autor, catalista ESG, TED Speaker, conselheiro e consultor da HSM. Bem-vindo, Carlos Piazza. Bem-vindo. A um encontro não tão secreto de pessoas inquietas em busca de futuros possíveis. Será que a gente consegue? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Só de raiva eu venho. Claro, você me provoca, me convida, só de raiva eu estou aqui, para a gente falar tudo o que tem que falar. Não, eu acho que as pessoas não prestaram atenção onde elas estão. Elas replicam modelos que nem elas mesmas estão entendendo, dando uma tela azul danada, a gente está começando a colher os frutos, todo mundo dando tela azul, todo mundo dando erro 404, ninguém sabe por quê, e na realidade, se você fizer pergunta muito pontual, todo mundo vai saber o volume de coisas sem o menor sentido que todo mundo está fazendo por um sistema que não tem o menor sentido e que foi colapsando ao longo do tempo e a gente não vê quando a morte chega. Então, e esse negócio é interessante, né? Parece que todo mundo quer mudar, sabe que precisa mudar, mas ninguém quer fazer parte da mudança. O que está por trás disso, na tua opinião? O que está por trás, Wapler, Edu, é uma coisa muito simples. Os humanos são escravos eternos do vício. E, na realidade, quando você tem dois poderosos aliados, a escola de um lado e as empresas do outro, um alimentando o outro, o modelo que se segue, ele é exatamente o modelo da segunda revolução industrial, ele é o modelo exato do que o Ford criou em 1913. Somos exatamente iguais. Temos sistemas, como fala o Edward Osborne Wilson, que eu adoro, morreu agora, no iniciozinho deste ano. Ele fala sempre assim, temos emoções paleolíticas, empresas medievais, e tecnologias divinas. Como é que a gente equilibra tudo isso? Né? A gente não equilibra porque nossas emoções são paleolíticas e a gente continua brigando por um pedacinho dentro de uma empresa que é exatamente igual a 1913, que é replicante da terceira onda do capitalismo global, que é o capitalismo tardio, o capitalismo do grande volume. Produção em massa, para distribuição em massa, para comunicação em massa, para consumo em massa, destruindo o planeta que não tem mais por onde dar recursos naturais. Por isso, o regenerativo, que com a presença de tanta tecnologia, está na hora da gente começar a reconstruir a casa da gente. Porque como se falava lá no pequeno ponto pálido azul, escuta, nossa casa, nossas emoções estão lá, todas as disparidades estão lá, todas as esperanças estão lá, nossa família está lá. Não tem por que a gente botar fogo no planeta, porque ele é o único lugar viável, como fala o Glaser, Marcelo Glaser. A Terra é um evento único no universo. Mas como você, por causa do antropocentrismo, você só olha para você na figura exata do seu espelho, você imagina que você está desconectado do universo. Então, como você não faz parte do universo, tanto faz como ele ficou, tanto faz como ele ficará, mesmo que se acontecer qualquer coisa com esse planeta, tem uma esperança, porque o planeta continua com ou sem a gente, recomeçando do zero, com baratas e bactérias, porque elas são eternas. São os únicos seres vivos que não se destruirão numa escala planetária de destruição, barata e bactérias. Então, na realidade, o planeta começa do zero, mesmo que seja sem a gente. Tem solução? Tem solução, Edu, mas a solução... Vamos pensar assim, no mundo ideal, o que a gente poderia fazer?
O mundo ideal é uma coisa que eu vou usar um autor aqui que eu gosto muito, que é o John Naisbitt. Não é novo esse livro dele, é uma teoria inteira que ele fala do tech e o touch. Todo mundo tech tem uma correspondência touch. O que acontece é que as pessoas viraram máquinas ruins, fazendo coisas que elas nem mesmo entendem. De um lado, olhando a destruição do planeta do outro para dar força ainda para aquilo que o Guy Debord escreveu há 50 anos atrás, que é a sociedade do consumo. A gente é uma sociedade do consumo onde você tenta buscar felicidade no consumo. E isso, muitas vezes, não é uma boa ideia, porque, na realidade, você vai ter que lidar com narcisismos no meio do caminho, você vai ter que lidar com um monte de outras coisas que muitas empresas sequer observam porque ela tem foco total na produção. As empresas só olham para dentro, elas são incapazes de olhar um triz que seja por uma frestinha que seja para fora. Elas não fazem a menor ideia do que está acontecendo fora e continuam insistindo com um modelo que já colapsou dentro de um modelo econômico que já colapsou. As pessoas perguntam se eu sou comunista, porque eu falo do fim do capitalismo. Eu falo, você é comunista? Não, criatura, por favor. O capitalismo, segundo fala um grande professor que é o Ladislau Dobor, ele fala que o capitalismo, como todas as outras coisas, ele também se desloca. E ele também está se apresentando num formato parasitário, que é muito danoso para todo mundo. Então, se você até há pouco tempo lá na HSM, relembrando Maria Conceição Tavares, mal criada, né? Uma mulher que fugiu da Revolução, né? Em Portugal, depois acabou voltando por causa da Revolução dos Cravos, mas uma história de grande contestação ao modelo de Salazar. E ela veio para cá, deu de cara com a ditadura militar, foi embora para o Chile. Então, é uma mulher assim, pautada, forjada na confusão. E ela sempre falava assim, economias, ela falava assim com um cigarro na mão. Tem um Roda Viva maravilhoso com ela. E ela falava assim com um cigarro, economias, você tem que lembrar, você tem que criar economias, dar força a elas, né? Você precisa desenvolver as economias e precisa distribuí-las. Essa última parte, Edu, parece que a gente esqueceu. Isso significa que estamos em plena era da grande massa, da produção em massa, para infelicidade em massa, porque todo mundo vê alguma chance de ser feliz consumindo muito. Isso, o nome que a gente dá para isso é hipermodernidade, nessa era do hipereu, do hipertudo, e que não faz sentido também, porque isso, inclusive, segundo, vou dar aqui o nome aos bois, para o povo não achar que eu sou tão débil mental assim, né? O próprio Emile Durkheim fala que até por causa da anomia social que se cria, eu posso chegar até ao suicídio, como que a gente está observando hoje, por fenômenos narcisistas de cidades por causa da anomia. Anomia significa a grande confusão que a gente tem, onde as regras vão sendo corroídas. Então, quando você vive um mundo que parece que não tem regras, parece que tudo pode, e todo dia você leva um susto com a destruição de uma regra, ou de um próprio questionamento de uma regra, isso significa que o espírito do nosso tempo, ou aquilo que a gente fala do ponto de vista do design, que é o Zeitgeist, ele está extremamente comprometido porque o espírito do nosso tempo, ele é altamente destrutivo. Quando eu estou enxergando que a gente está vivendo um período de enorme desigualdade e uma implacável iniquidade, que é a menor chance que você tem de equilibrar, de equalizar a distribuição de renda no planeta, ela ficou muito perversa. Porque você tem muita gente com muito pouco, muitos com pouco, muito poucos com muito, que nem a gente brinca de dizer. E você fala assim, isso é possível? Não. E na realidade, quando você olha para as empresas, a gente está falando de transformação digital, né? Por que as empresas odeiam fazer transformação digital? Porque na saída exige CAPEX. E as empresas odeiam CAPEX, porque elas querem tudo flanando no OPEX. Por quê? Porque quando eu tenho taxa Selic mais alta, eu rapelo o seu budget e mando para o capital especulativo. Então, sobre a ótica delas, o capital especulativo é muito mais atraente do que qualquer outra coisa. Então, a gente está vivendo uma economia que não sai da produção, ela sai do excesso de financialização, porque, na realidade, para que eu vou colocar o dinheiro
no capital produtivo para ganhar 2% ao mês, que seja, 2,5%, 3%, que seja numa super excelente visão, se eu posso ganhar 10,25%, 10,75% na Selic por mês. Mas que doido, né? A gente, nesse mundo de abundância, que é o que você está basicamente falando, e está todo mundo confuso, quase como uma letargia, ninguém sabe o que fazer. E aí? Tem solução? Tem... Olha, tem solução, como tudo tem solução. A pergunta aqui é, o que é que seria potente o suficiente para que as empresas começassem a entender de que o resultado financeiro que elas têm, porque na realidade o que acontece? Elas só olham para dentro, elas não olham para fora, são empresas entrópicas, elas só olham para dentro, elas fazem aquela coisa horrível que a gente critica muito, que é a probabilidade de um mundo caótico do lado de fora. Elas só operam com um único cenário, que é uma porcaria que elas chamam de planejamento estratégico, que não faz o menor sentido, que nem a gente usa aquela figura de linguagem, né? Isso, conta aí. A Carla adorou, né? Diz que as figuras mentais ou as figuras débeis mentais, né? Reunião de planejamento estratégico, você considera um cenário no mundo caótico. Meu Deus, é óbvio que você tem que trabalhar com múltiplos cenários, porque eu não tenho mais lógica de causa e efeito. Eu tenho uma lógica de múltiplas causas e efeitos com uma correspondência absolutamente intimidante para a gente, porque tudo que você constrói agora está sendo destruído na mesma dialética. Então, a velocidade com que a gente tem de transformação, ela não respeita muito esses limites de o que é você fazer planejamento por um ano. Então, é aquela figura de linguagem que eu adoro, que fala que é como se você parasse o mundo para você, então, aprender a levitar uma cereja e depois o resto do ano você fica construindo um bolo embaixo. Porque é aquela coisa que não tem a menor chance de dar certo. Então é por isso que os planejamentos... E fica depois orando para que dê tudo certo. Não, né? que não vai dar, porque todo mundo está revisando o plano 2 vezes por mês. Já sabe que não dá certo. Porque as variáveis externas incontroláveis se sobrepõem a uma ideia de que você vai ter 30% de crescimento num ano. E aí você faz o quê? Usa as pessoas como máquinas ruins, fazendo coisas que não têm o menor sentido, não fazendo transformação digital, que é muito perverso para elas, não colocando-as no lugar correto, que é no pensar, não no fazer. Ninguém está pensando, só está fazendo, as coisas vão se autodestruindo, vão se autopulverizando, elas não têm a menor chance de dar certo. Daria certo numa questão de uma rearrumação do que a gente tem, porque até o formato que as empresas têm é exatamente igual a 1913 no tempo do Ford. Hierarquias, especialidades, horário de trabalho das 8 às 18 e mulheres ganhando menos são as 4 coisas que o Fordismo implantou. Agora eu pergunto, a gente não está na segunda revolução industrial. Não estamos nem mais em épocas de revoluções industriais. Nós estamos na 7ª cognição, revolução cognitiva dos sapiens, que diz respeito à plenitude da era dos dados e suas correspondências. Quem não tem transformação digital feita não consegue entender dados, não tira inteligência dele, continua preso a um passado, se dissolvendo a olhos vistos. Transformação digital não tem a ver com tecnologia necessariamente, tem a ver com mentalidade, né? Mentalidade, é mais simples. É cultura, mentalidade, maneira de pensar e agir, né? Isso, porque você fala assim, hoje você pega uma criatura dessas, que está lá, então isso é um crime capital do ponto de vista empresarial, onde eu ponho gente operando como máquina ruim, usando gente para poder produzir dados. Eu pergunto para você, o que faz essa montanha de gente dominando fórmula de planilha dinâmica da porcaria do Excel, estando lá produzindo dados de maneira remota? Completamente contaminados, porque ninguém sabe nem qual é a metodologia que você tem para chegar num dado. Dados que são confundidos com informação, são confundidos com pessoas, pessoas são os dados. Porque, na realidade, ela tem a metodologia de como gera o dado. Mas se ele não tem uma inteligência, eu não consigo descrever como esse dado é obtido, eu também não tiro a inteligência dele, porque ele não é democratizado o suficiente. Vai embora uma pessoa, Edu, ela leva toda a fórmula dela embora. E fica um buraco na empresa, porque não existe esse repositório lá. Se eu tenho tempos, rebatendo então para o outro lado da abundância, onde eu preciso de uma inteligência sem fim,
porque o mundo é caótico, extremamente veloz, causado pela hipermodernidade, inclusive pela aceleração mercantil. Não vamos esquecer disso, que toda a aceleração que está sobre nós, ela é mercantil. Não é que o tempo enlouqueceu, despirocou e ele ficou, o relógio agora... São as mesmas 24 horas. Isso, porque na realidade, a lógica dos negócios, que nem falava Paulinho da Viola em 1969, numa música chamada Sinal Fechado, a gente gosta da arte por causa do Ferreira Goulart, que ele fala que a gente precisa da arte porque a vida sozinha não se basta. A explicação das idiosincrasias está na arte. E o Paulinho da Viola, em 1969, numa música chamada Sinal Fechado, ele falava assim, desculpa, eu tinha tanta coisa para te dizer, mas não lembro, me falha a memória. Claro, porque ele fala assim, a gente corre demais, né? Me perdoe, eu estou sempre mais a 100, de mais a 100. Eu falo, não se preocupa, esse é o nosso, a lógica dos nossos negócios. Em 69, Caramba. Ele já apontava isso. Nós estamos em 2024, na plenitude dessa doideira. Então, na realidade, vamos botar pingo nos is. A aceleração é mercantil. É tudo para você fazer consumir mais na lógica das redes do novo capitalismo de vigilância, onde eu vigio você pelos algoritmos para você fazer gasto excessivo, mesmo que isso te leve à ruína extrema. A lógica dos algoritmos é fazer você consumir muito e ser cada vez mais infeliz. Sim. Né? Então, quando você olha tudo isso, você fala assim, estamos na 7ª revolução cognitiva dos Sapiens. O que esse povo está fazendo no Excel, transformando depois a porcaria do Excel na porcaria do PowerPoint e ainda tendo um chefe psicopata lá que ainda usa você para pedir para você a coisa mais absurda que eles podem pedir, que é usar você, humano, cognitivo, para pensar, você usar então, eu usar você, Edu, para você fazer uma super coisa assim, que é uma coisa urgente das galáxias, que é você mudar a cor da porcaria da bolinha do PowerPoint. Ou da fonte, mudar a fonte também. Mudar a fonte. Eu escutei muito. Eu detesto o azul. Dá para trocar por verde? Eu tinha um chefe que era especialista em mudar a fonte. Todos têm. Não gostava. Porque que é super relevante. É psicopático. Eu uso você para uma coisa inútil, como se você fosse uma máquina ruim. Se hoje eu tenho a 7ª revolução cognitiva dos Sapiens, isso significa a plenitude dos dados. Não é era industrial mais, não tem Ford, não tem escola, que ainda é igual desde o tempo do Ford, explicando tudo, as especialidades que são requeridas nas hierarquias típicas do Fordismo. Quando você tem tudo isso, que parte das empresas não perceberam, que eu tenho sensores que capturam dados em tempo real e eu posso canalizar isso. Aí eu vou precisar, assim, de um bom, excepcional algoritmo, sem viés cognitivo de quem os cria. Então, portanto, códigos escritos a várias mãos para poder dirimir os problemas que a gente tem, do peso cognitivo de quem os escreve. Os viés cognitivos estão presentes em quem desenha um algoritmo. Não pode ser feito por uma pessoa só. Quando eu canalizo isso através de um bom algoritmo, protejo isso no blockchain e distribuo, tendo inteligência artificial fazendo correlações, morre o Excel, morre a porcaria do PowerPoint, morre a porcaria do chefe, que pede para você fazer coisa estúpida, morre tudo. E eu vou usar, finalmente, então, humanos para pensar, não para fazer. Então, o salto cognitivo, ele te impõe o fato de que o mundo é extremamente complexo, eu preciso de inteligência. Inteligência é diversidade, não é Excel. Sim. Percebe? Sim. Então, você fala assim, o que estão fazendo as empresas que não olham isso? E fazendo o que o Fordismo comanda. Porque quando você pega a revolução e a densidade digital que a gente tem hoje, Edu, eu poderia trabalhar de qualquer lugar. Porque as empresas ainda estão forçando a volta ao presencial. Isso é Fordismo. Comando controle. E empresas de tecnologia, inclusive. Né? Que não tem sentido, não tem o menor sentido. Elas falam da cultura. A cultura é a hipercolaboração global. Porque quando eu tenho mundo caótico e mundo complexo, eu preciso me aventurar a novas interpretações. É por isso que você fala do futuro possível. Sim. Se eu tenho que estar disponível a novas interpretações, isso significa que o teu chefão lá, que foi considerado o top 10 ali, do programa ali de
contratação, e porque o cara tem um acúmulo de conhecimento que justificaria ele sentar numa cadeira de espaldar alto, isso não faz mais nenhum sentido, porque eu preciso da inteligência coletiva. E o cara que representa a figura lá de cima, ele é um só, ele é incapaz de fotografar toda a confusão do mundo, porque ele também tem viés cognitivo, ele olha sobre a lente dele, e isso vicia todo o ecossistema. Quando eu preciso de múltiplos fatores de causa e efeito, eu não posso estar na mão de um. Quando eu preciso de pensamento rizomático, não pensamento comando-controle, ou pensamento causa e efeito, eu preciso abrir para aquilo que a gente fala da inteligência do futuro, que é conflito. Conflito é diversidade, lato sensu. Diversidade nas empresas não é se você é preto, se você é japonês, se você tem uma perna, se você tem 2 dedos ou 3 ou nenhum. Não diz respeito a esse mundo. Significa o quê? Pessoas diversas capturam ângulos diversos do planeta, dos ângulos absolutamente caóticos que eu tenho. Então, a inteligência do futuro é conflito. A cultura... Não confronto. Não, confronto é na pessoa. Isso. Conflito é na ideia. Há de se ter maturidade. As pessoas confundem muito isso. Eu posso discordar de você até morrer, mas vou continuar gostando do Vácula por uma vida inteira. Então, não vou entrar em confronto. Mas por que será, então, que as pessoas... Porque acho que na tua provocação, Piazza, interessante 2 pontos. Tem tanta mudança na essência que você está falando... que ninguém quer fazer. Então é aquele negócio, né? Eu quero que tudo mude, mas eu não quero fazer parte disso. Porque eu vou ter que me desconstruir ou me reconstruir. Claro. Esse desconforto não está travando as pessoas de mudarem, porque é muito mais confortável eu olhar um chefe, um oráculo, um professor, um líder e falar, não, ele sabe para onde vai nesse mundo incerto. Então vai que dá certo. Eu vou nessa. E a gente acaba ficando nessa, né? Parece que está indo atrás do rabo e não sai. Não sai, porque é viciado. Porque, na realidade, também as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Portanto, também entender que o chefe sabe mais do que ela também é uma ideia que não faz muito sentido, né? Principalmente porque a sua vida vai muito além da produção naquele pequeno espelho que você tem. Portanto, em eras de grande densidade digital, onde viver, trabalhar e aprender é uma coisa só, eu não preciso dividir como eu dividi no Fordismo, e eu preciso estar presencial porque eu tinha uma linha de produção. Sim. Cacete, eu tinha uma linha de produção. Eu posso ter uma linha de produção online? Não, montava carro com peça física, não é isso? Então, você vê que nem a diversidade era possível de você aportar, porque eu não podia ter gente diversa. Eu só podia ter homens, jovens, fortes, para puxar a linha de produção. Por que as mulheres chegaram na linha de produção na época da guerra? Porque os homens foram para a guerra. Sim. Para a produção? Não, bota as mulheres. Ah, mas as mulheres não têm força bruta desenvolvida dos homens, embora possam adquirir. Claro, mas demandava tempo. Tinha esse tempo? Não, os homens foram para a guerra. O que aconteceu? O que 40 homens faziam começou a ser feito por 60 mulheres, não é isso? E além de tudo, a produção caiu. Então, o que aconteceu? Ato contínuo, elas ganhavam menos. Pergunta quem não quer calar. Estamos em 2024. A gente puxa motor por corrente na linha de produção? Não. A gente tem um mundo de manufatura? Não. A gente tem... Herança? Não. Então, que lógica tem isso que a gente faz? Nenhuma. Então, também a forma com que as pessoas jogam e são... E isso nasce, sabe onde? Na educação de base. Porque, na realidade, é isso que a gente assiste hoje. As novas gerações já sabem exatamente o que não querem. Sim. É muito, muito contrário à minha geração, onde eu estou falando aqui de mim, Carlos Piazza. Nasci em 1960, baby boomer, no coração do baby boomer, onde eu vivi a cultura da escassez pós-guerra. Perfeito. Eu fui educado para sobreviver, não questionar. Eu diria quase catequizado. Catequizado, convertido, para sobreviver. Isso. Sobreviver o que era? Até os 40 anos, quando você ia ser considerado velho. Então ali se criou uma coisa de uma categoria... Ferrou. 40 é velho, já passamos dos 50. Imagina, a gente está com 60 e tanto. Lascou, como diz o Ceará. Está muito bem, obrigado, né? Porque, na realidade, o que eram os 40 anos? Se criou uma outra categoria de gente aposentada, que então você deixava as empresas para ir para o limbo da sua vida,
para os tempos de chumbo da sua vida. Então você ficava sentado num sofá esperando a dona da foice chegar. Sim. Eu tenho até um episódio que a gente gravou no passado, Né? de 50 e agora, que a gente descobriu o significado da palavra aposentado, Isso, que é o aposento que fica no fundo da casa. isso, para você ficar lá, Você fica lá esperando o final morte. dos teus dias, a morte. esperando a morte chegar. Cara, nunca tinha pensado nisso. É. Do aposentado. É. O aposento. Eu aposento. Isso é. É. Porque eu ponho você lá, sabe, na fila da dona da foice. Que não tem o menor sentido. Então, qual era a lógica? Você tinha que fazer de tudo para ser Extrair o máximo o valor. máximo valor, para você ser o cara, então, para você chegar no topo. Então, a competitividade que tirava a ética, porque não basta eu competir com você, né, Edu? Eu tenho que matar você, né? E é assim Espero até que hoje. não, mas... Não, mas É. você vai nas empresas, é assim até É hoje. conquista por espaço. É conquista pura por espaço. É poder, Eu poder, lembro poder. na pandemia, Vaca, as pessoas me falavam assim: ai, Pia, tô tão nervosa. Faça favor de entrar na fila. Eu falava que todo mundo Tá tá. todo mundo ficando. Que a gente tá vivendo um troço, a coisa mais distópica que a gente podia viver, 2 anos trancado em casa. É uma coisa que ninguém estava preparado Não. para você cumprir, embora a gente deveria prestar atenção de que o mundo é cíclico, vivemos a 9ª pandemia da história. Já deveríamos saber Viram outras, né? que viriam outras. A gente só não sabia quando. Né? Então, agora a gente sabe, porque tem metodologia para poder ver quais são os fatores de risco. Com a inteligência artificial eu consigo projetar, mas sem isso eu não consigo dizer quando. Mas as pessoas levam um susto quando você fala, é um cisne negro. Durante a pandemia a gente fala, cisne negro cacete, a gente já viveu 8 pandemias, né? Que a história registrou, portanto eu tenho que considerar também Sim. a janela da escrita, porque se eu tive outras e não tínhamos escrita para registrar, cara, pode ser que a gente tenha tido mais. Então, isso significa que não é porcaria nenhuma um cisne negro, ele é um rinoceronte cinza, como fala Michelle Walker. Você fica na estrada chutando lata e ignorando as coisas extremamente óbvias que virão sobre você, no tal do curtoprazismo patológico, que é isso que você falou. Não, a economia de TikTok. Né, que economia de TikTok. A gente Imediato. efeitos dopaminérgicos, assim. Imediato. Imediatos. Imediato. De você- prazeres mas é isso. instantâneos. A gente vive de A prazeres gente instantâneos. tá vendo em filho, né? A gente já vê o impacto Então, que tem isso. Prazeres instantâneos, hedonismo. É, A gente está em busca de eudaimônia. que isso. Então, porque ninguém fala, porque ninguém consegue visualizar. Nem falar Porque- a palavra, né? Porque o hedonismo... Isso, é nem falar ela, né? O hedonismo Ah, é justamente o narcisismo que tem sobre as coisas efêmeras que você se move. O nosso Sim. mundo é hedonista? Claro que é. Biquinho e pezinho de Instagram, hedonismo puro, baseado no consumo de curtíssimo prazo. selfie, hedonismo puro. Selfie é hedonismo, é narcisismo, como essência. Sim. A eudaimônia é o contraponto ao hedonismo, é o contrário do hedonismo, quando ele considera que você tem obrigação moral de ser feliz. Isso significa que é você ser feliz lato sensu. E hoje, nesse mundo extremamente caótico que a gente vive, comportamento mais requerido é o estoicismo. Eu não consigo brigar com quem eu não tenho poder para mudar. Então não deveria perder energia com coisas que eu não posso mudar. Então, é engraçado isso, que se você fala de futuro preferido, ele remete à filosofia grega. Sim. Por isso a polimatia. Eu não posso pensar o mundo na janelinha do 3x4 da minha especialidade. Especialidade é fotografia 3x4. A cadeia de impacto está em todas as especialidades ao mesmo tempo, numa camada muito profunda. Se eu não consigo ser um polímata para entender O limite toda... é abordar, tratar de vários assuntos, é isso? A polimatia é a Polimatia. única coisa que o humano tem para que ele possa fazer o aumento vertiginoso da sua versatilidade. Quando a gente fala lá atrás, no tempo de Platão, é como se a gente tivesse que voltar no tempo de Platão. Platão não tinha polimatia na Grécia Antiga, porque não tinha o poli, Só tinha o grego. só tinha o todo. Tá. Isso significa que toda vez que eu falo de tecnologia de um lado, eu obrigatoriamente estou carreando a filosofia. Óbvio, porque a tecnologia ela sozinha ela é nada.
Se eu enxergo que tecnologias colapsam civilizações inteiras e que tecnologia redescreve a humanidade possível, eu estou falando então que eu tenho filosofia no meio. E no meio do caminho entre tecnologia de um lado e filosofia do outro, eu tenho um avanço ou um retrocesso antropológico sem precedentes. Então, eu não posso não estudar filosofia, não posso conectar com sociologia, não posso desconectar da psicologia, da psicanálise do século XXI. Eu não posso abrir mão de nada, porque se você fala da regeneração, ela é química, fundamentalmente. Os químicos falam um troço que eu adoro, não existe perda de moléculas, mas existe uma desarrumação delas como a gente nunca viu. Transformação, não? Da transformação. Então, na realidade, a regeneração, quando a gente fala de regeneração, é a gente voltar a ocupar as coisas que são fundamentais para a vida humana, o planeta e a sua vida. Sim. Então, e não é um paradoxo, porque a gente vive hoje, né, no mundo, na minha opinião, tribalista, porque cada um defende as suas opiniões sim, de uma forma absolutamente sanguínea. decisiva. É impressionante. Será que precisa cair um cometa ou esses alienígenas, os verdinhos que estão aí voando por aí, invadir a Terra para dar um, ó, deu, chega? Cara, eu fico todo dia, eu tenho na minha geladeira um imã que fala assim, me leva. Eu moro num lugar muito alto, eu tô no 23º andar, eu vou pro meu terraço e falo assim, cara, me leva embora, eu tô tão facinho, você nem olha pra mim. Oi, alô, tô muito facinho verdinho, aqui. eu tô aqui. Me leva, não aguento mais, o planeta ficou muito chato, gente louca o tempo inteiro. Me leva. Mas, na realidade, o que a gente não poderia saber de antemão que o mundo da internet trouxe pra gente? A internet não foi só uma revolução cognitiva, ela foi também uma revolução de comportamento. Total. Porque, na realidade, o que a gente não podia esperar? Que a gente tivesse, dentro do próprio preceito da internet, a possibilidade da gente ver a catalisação de manchas arquetípicas poderosíssimas. Só que todo arquétipo tem código. Então a internet ela não funciona só como facilitação de comunicação entre os seres planetários. Ela funciona ativando as codificações arquetípicas no mundo inteiro. Isso significa que exatamente igual a você, tem um cara na Suécia, na Dinamarca, na Indonésia, no Butão. Você nas vai Ilhas encontrar Fiji. em todos os lugares, em Malta. Na Venezuela também, tem que saber, na China igual, pessoas que mais ou menos têm tua faixa de idade, mais ou menos tua faixa de renda, mais ou menos a cognição do planeta, mais ou menos as percepções de vida, que tem mais ou menos o seu conhecimento, sua faixa de renda, e cara, vocês fazem parte de uma mancha de arquétipo, porque os códigos arquetípicos juntam essas pessoas. A gente chama de bolha, não são bolhas, são manchas codificadas de arquétipo poderosíssimas. E isso significa que o mundo ficou muito chato, porque se eu tenho que perder a visão do todo para ver a visão de cada uma, né, das manchas arquetípicas que a gente tem, eu estou falando de uma confusão instalada muito grande. Planetária. Planetária, claro. E é impressionante, cai uma gota, as pessoas, esses iguais, os arquétipos, ele parece que você dá um tanque de guerra para cada um. Claro. Eu num grupo esse final de semana, caiu um assunto aí de um personagem que recentemente falou contra as mulheres. E famoso, já tá famoso. Isso. E nossa, o Banido. pessoal assim, você via pessoas assim completamente fora da casinha. Isso. E aí depois, no mesmo grupo que tava uma briga assim absurda, épica, parecia Esparta, de repente soltaram lá, mas o que eu preciso de uma modelagem para startup. As pessoas voltaram ao normal e um colaborando com o outro. Eu falei, cara, isso aqui é tão pirante. louco. Isso é. Parece que se eu toco no nervo, a Isso. pessoa explode. Porque as pessoas reagem com o seu próprio código. Então, na realidade, sobre a forma com que você está sendo cutucado no nervo exposto no seu próprio código, você vai reagir de acordo com o seu próprio código. Só que são muitos códigos correntes pelo mundo afora. As pessoas vão reagir de toda maneira diferente, inclusive aqueles que defendem. Né? Eu li seu artigo sobre a morte do RH. Ah, RH morreu. Morreu mesmo. Morreu. Você, RH morreu. Morreu. Comente, por favor.
Não foi eu que escrevi, mas vamos entender. Cara, vamos lá. Acabamos de fazer a crítica ao modelo fordista. Sim. RH nasceu no modelo fordista. Por quê? Era uma aspiração do tio Ford baixar o custo da produção. Sim. Claro, porque na realidade ele tinha aquela ideia débil mental de que todo mundo iria comprar o carro maravilhoso, da cor que o consumidor quisesse, desde que ele fosse preto. Então ele buscava eficiência na produção e na realidade ele pagava muito caro no início para ter um parecer jurídico, para ter um parecer financeiro, para ter um parecer de não sei o quê. E aí então se criou o quê? Uau, eu posso ter um espelho do mundo dentro de casa. Então ele criou as hierarquias e as especialidades de todo tipo de conhecimento do mundo dentro de casa, para ele economizar tempo e pagar menos. Então, com isso nasce o quê? As hierarquias, as especialidades, porque ele precisava de uma fotografia micro do mundo dentro de casa, para todo mundo, então, acelerar e ser mais barato. Então, o tempo que ele despendia para contratar fora não precisava mais. Todo mundo trabalharia, então, sobre uma mesma cultura, né? E estaria todo mundo colaborando, em tese. Nunca tivemos colaboração, tivemos competição. E nasceu ali a figura, então, que iria olhar para o mercado, porque isso, naquele tempo, era importante do ponto de vista competitivo, você ter as melhores cabeças dentro de casa. E aí nasce, então, a figura do recurso humano. Aí eu pergunto, com a presença de tanta tecnologia, eu tenho hoje que tratar humano como recurso? Não, humano não é mais recurso. Ele é acelerador. Eu tenho que usar humanos para hackear, não para produzir. Eu tenho máquina para fazer isso, porque eu tenho automação, eu tenho inteligência artificial. Muda o papel, né? Claro. Se eu tenho que olhar lá para trás, ok, eu posso criar um plano econômico para você dentro de casa. Eu posso cuidar das suas finanças dentro de casa. Eu posso cuidar da sua contabilidade dentro de casa. E claro que a área de recursos humanos estaria, então, na sua visão de eu equipar a sua empresa de gente capaz de criar valor massivamente com aquilo que elas fazem, levando, então, a consequência de que, competitivamente, recursos humanos deveria trazer os melhores recursos humanos para aumentar o mundo competitivo. A tua capacidade, não de geração de valor, mas de competição, dizia respeito diretamente à qualidade de gente que você tinha que ter em casa. Só que, como invariavelmente, Maria Conceição Tavares, né, que eu falo assim, como Ladislau Dobor, as coisas se deslocam e recursos humanos faz hoje cada dia menos sentido, porque na realidade todo mundo sabe o que você está fazendo, porque o mundo ele é visível o suficiente para você não conseguir esconder mais nada. Ele é um mundo visível, ele é o mundo da ética interativa. Você não consegue fazer nada mais sem que as pessoas consigam não saber. Então, quais são os luxos do futuro? Silêncio, a privacidade e o tempo. Privacidade acabou, você não tem privacidade de nada, todo mundo sabe o que você está fazendo. Por que o requerimento do propósito, Edu? Porque eu posso hackear você, eu posso hackear seu corpo, mas a sua alma jamais. Então, o que passa a ter valor é o propósito. É o motivo pela qual você você se coloca à disposição da geração de valor, não do que você é capaz de fazer. Tanto que o Bezos bateu na cara de todo mundo agora, não faz muito tempo, ele veio com essa coisa, todo mundo estranhou. Porque nesse mundo dos mega magnatas, que está na casa de trilhão agora, né, as grandes fortunas, claro, que não pagam um centavo de imposto, ainda fica flanando pelo mundo afora, no mundo desregulamentado, que tenderá a acabar. Sim, a gente viu agora o retorno, né? Sempre à frente da legislação, né? Sempre. É desregulamentado. Né? Ao mesmo tempo que todo mundo tecnológico, ele é narcisista, ele é ultra ágil por causa da mercantilização que usa máquinas para pronunciar essa maximização de resultados no curto prazo, você vai enxergar também que a gente vai ter outros mecanismos que a gente tem, inclusive um deles, que é efeito direto, é essa coisa que você tem da criação de valor. Então, os novos consumidores que vêm das novas gerações, que já estão se pronunciando de uma maneira diferente,
Você tem que enxergar que no meio desse caminho, por isso que a polimatia é boa, porque ela te ajuda a enxergar o que é a questão da noética. A noética muda o comportamento das pessoinhas das novas gerações. Elas começam a observar e começam a ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Para muitas crianças hoje, o hiperconsumo não faz sentido. Se você pega uma criança dessa, geração Z, leva no shopping e fala assim, papai vai comprar um tênis para você. Fala, não, eu já tenho 2. Vai dizer que não quer. Ao contrário do que a gente teve. Porque você também, Edu, porque você também tem janela etária, vou chamar assim, que idade é feio, né? Nós chama de velho. Né? Não, claro que não. Janela etária, ninguém. Janela etária. Janela etária. Mas janela fazia. Tá sendo passando óleo. Tem por um óleo nessa janela. É de madeira, mas nós estamos na janela. Talvez a gente não tenha percebido, eu trabalhei com marketing muitos anos. E marketing nos anos 90, que foi o auge do marketing, da comunicação, da publicidade. Quando eu estava saindo da faculdade. Eu já estava operando, 90 já era gerente de empresa. Gerente. Veio, né? Com o nome na camisa, assim, gerente? Não, eu tinha inicial no punho. Isso. Inicial no punho. Nome na porta? Tinha nome na porta? Não tinha nome na porta, porque eu trabalhava na Credit Card nessa época. E a Credit Card era muito avançada para o tempo dela. Ninguém tinha sala mais, nem a diretoria. Era tudo layout. Era uma revolução na época. Era tudo layout. Não tinha nome na vaga. A cor da foto do crachá era diferente. Não, tudo baia aberta. E sexta-feira não usava gravata. Isso, mais ou menos. E de acordo com o ranking na empresa, a planta na sala era maior. Citibank tinha assim, você só pode usar terno cinza rato, preto e azul marinho. A gente usava terno. Então, como todo mundo punha a porcaria da inicial aqui, eu punha no punho. E eu tinha um camiseiro maravilhoso cubano, daquele que morreu, coitado do seu Jorge. Adorava ele. Falou assim, Jorge, camisa. Porque ele fazia as coisas mais absurdas. Que eu tinha, que eu gostava, porque era a única forma que a gente tinha de se diferenciar. Sim. Né? Então ele trazia colarinhos diferentes, punhos diferentes, e ele que veio com essa história. Todo mundo põe aqui, é muito bonito aqui, põe aqui. Eu falei, põe, bordava mesmo. Essa era a inovação da época. Era uma super inovação. O povo olhava, o que é isso? Eu falei, é isso aí que você tem no peito, eu ponho na mão. Mas por que na mão? Para você não encher o saco. Né? Olha, como a gente era pasteurizado, o nível de desconforto era mudar as iniciais do peito pro punho. Gente, a gente era feliz. Eu não sabia, porque se o problema do mundo fosse esse, a gente tava feliz. Eu nunca tive camisa com inicial. Nunca. Eu tive. Eu tive. Hoje eu sou contra. Eu tinha. Eu tinha E a botoadura. Um alfaiate. Eu sempre fui, eu trabalhava com comunicação. A gente precisava se diferenciar, bonito, né? E ele me desenhava os ternos dos anos 30. Nossa. Onde eu tinha colete com lapela. Mas é diferente. E ele fazia. Legal. Então, e aí depois eu entrei numa fase que eu tô igual agora. Eu andei praticamente 20 anos andando só de preto. Eu recuperei agora, só ando de preto. Toda vez que você me vê, você vai me ver de preto. De preto. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não precisa pensar nada para se vestir. Qualquer coisa que você pensa tá ótimo. Né? Boa. Boa, não precisa queimar a cabeça. Enfim, por que eu falei do marketing? Porque lá existia um troço chamado pesquisa ABA-ABPM. Nossa, eu lembro disso. Lembra disso? Mas o que era a pesquisa ABA-ABPM? Eu tentava saber quem era o Edu. Era uma metodologia, não era? Uma metodologia. Para saber quem era o psicográfico da qual o Edu e o Vacla faziam parte, pelo que você tinha. Então, como é que era a pesquisa? Quantos aspirador de pó você tem? Quantas crianças? Quantos quartos? Quantos, ventilador? Tem, né? Classe A, classe B, classe C, essas coisas. Classe C. Eu tenho 2 empregadas. Uau, o cara é gargalhada, né? Né? Quantas vezes viajava por ano, tudo, e eu tirava quem você era pelo que você tinha. Isso significa que por muito tempo, preconceituosamente, você era confundido o que você era e representava pelo que você tinha. As novas gerações destruíram isso. Ser é uma coisa, ter é outra. E na visão regenerativa não tem sentido você ter tanto, porque você só era reconhecido pelo que tinha. E se você não tivesse, você ia ser reconhecido como alguém que não tinha o menor valor. Então você passou uma vida inteira criando massa crítica de bens, porque você era diretamente proporcional à percepção de quem você era com o que você tinha.
Então, isso é muito perverso hoje. As novas gerações não olham isso. Então, o que elas fazem? Apontam um consumo menor, porque não faz sentido. Assim, eu não preciso de tanto. As novas economias se pronunciam, porque falam, desculpa, eu tenho a economia do compartilhamento. Sim. Por que eu vou compartilhar? Eu não preciso ter o acesso. Porque o mundo é excessivo. Sim. Esse mundo do hipertudo, a gente criou um mundo excessivo. Então, existe a noética que fala sobre os fenômenos subjetivos da mente humana, a partir de um olhar da ciência, e que mostra que, então, as coisas não são eternas. Então, aquilo que você foi pesquisado, né, de ser diretamente proporcional ao que você tinha, foi pro chão. Isso significa o quê? O consumo cairá. As empresas estão olhando para isso? Não. Elas continuam com produção massiva, distribuição massiva. E vão quebrar a cara. E que foi exatamente, então, que eu ensaiei falar do Bezos, que ele falou uma coisa que todo mundo estranhou. Que ele falou assim, olha, eu tirei o Amazon do berço. Fui eu quem fiz. Fui eu quem desenhei. Mas eu sei que a Amazon vai falir. Meu trabalho é só adiar o quanto eu puder. Mas ela vai falir. Pensando em modelo de negócio, evolução, esse tipo de coisa. Vai falir, porque não está mais no hipernegócio. Então, ele tem uma cognição muito clara. Eu tive na semana passada com uma empresa fazendo assunção de futuros para uma agenda, planejamento, agenda 2040. Oi! E eu perguntei, falei assim, olha, o Bezos acabou de dizer isso, que o Amazon faliu. E eu falei assim, e vocês, 140 líderes? Perguntei na lata. Eu falei, e vocês, vão falir? Não, claro que não, imagina, claro que não. Eu falei, você está fazendo o quê numa reunião de planejamento 2040? É porque você vai morrer. Porque senão não faria sentido você assuntar. Você está prevendo, está tentando não trabalhar. É isso? Então você está fazendo o quê? Não está olhando? É isso? Claro. Então isso choca as pessoas que pensam que o mundo é eterno, do mesmo jeito, para todo sempre, exatamente igual, nada muda. Agora cada vez menos, né? A única constante é a mudança. A mudança. Não, eu acho até pretencioso alguém fazer um cenário 2040. Do jeito que o... Não, mas eu não sei. Não. Eu não sei se faz abrir a cabeça, força você pensar em coisas muito mais radicais. Então, mas aí você pode até pensar o que vai me destruir, não... Não, porque na realidade, quando você pisa assim, e tanto que eu uso um bordão que as pessoas odeiam, porque sempre elas ficam, colocadas na berlinda. Eu falo assim, aonde você estava quando tudo aconteceu? Eu não posso falar o nome da empresa por uma questão ética, claro, mas posso falar segmento de transmissão de energia. Eu falo assim, o que a gente tem de mais moderno hoje em termos de transmissão de energia? Geração de energia de asteroides ou de usinas siderais, transmitindo com sucesso testes feitos no Japão e nos Estados Unidos de transmissão de energia elétrica gerada no espaço para a Terra sem fio. Aí o povo olha e fala assim, eu nunca ouvi falar nisso. Falei, então, onde você estava quando tudo isso aconteceu? É isso? Então, não Tava aqui mesmo. Hã? Tava aqui mesmo. Não, isso é fato que você falou. Eu estava olhando para dentro. Sim. Em modo sobrevivência. É isso? Sim. Modo sobrevivência. Quando chega um troço que todo mundo está pesquisando, que é um bicho indomável por enquanto, que são as pequenas células de cristais de perovskita, que você nunca ouviu falar, o bicho explode, talvez você não tenha percebido que aí pode estar residente, né, o grande benefício da gente ter baterias ultra finas, de carga ultra rápida, para usos longuíssimos, que na simulação chega uma carga de 2 horas numa bateria 10 para 8 meses de uso para um carro elétrico ou para um avião elétrico. Caramba, uau. Então, eu sabia também. E quem está usando isso? A Solar Food. Sabe o que faz a Solar Food na Finlândia? Ela faz comida feita de gás de efeito estufa. Isso eu já tinha ouvido falar. Você consegue imaginar o que é isso? O que ele fez? Maluco. O Pasi Vanica, que é o presidente dessa empresa, que é a criatura mais doida que a gente já pôde conhecer, ele fala um troço assim, precisamos urgentemente dissociar a produção de alimentos da agricultura. É muito disruptivo, né? Fala, meu Deus, dá nó na cabeça. O que ele fez? Como, né? O que ele fez? Você sabe? Não, vou falar que eu não sei como é que é a tecnologia para fazer isso. Ele hackeou a fotossíntese. Ele converte carbono inorgânico em carbono orgânico, usando uma quantidade de energia inimaginável. Ele consegue produzir alimento. E ele converte isso em proteína. Chega pronto, chama Solen.
É um alimento pronto. Uau. Sólen é uma proteína. Sabe quantas refeições ele coloca na mesa? 2 bilhões de refeições por ano. Ele consegue ter capacidade de produção para isso. Mas não é sinal verde para você continuar poluindo. Vai existir enquanto tiver inventário de gás de efeito estufa, fundamentalmente CO2. O cara faz comida disso. Mas você falou de uma energia absurda. Então, Absurda. hoje o modelo ainda não é viável. Não, ele é absolutamente viável, porque não tinha empresa de energia no mundo capaz de dar a energia que ele precisava para fazer a conversão. Tá. Igualzinho quando você faz dióxido de titânio na indústria química, você precisa de uma quantidade de energia irreconhecível. Porque é um troço muito preto do titânio que vira um troço muito branco, que, aliás, está acabando. Não sei se você está percebendo, os comerciais de eletrodoméstico é tudo preto. A linha branca morreu, porque não tem dióxido de titânio mais. As últimas minas na China estão abrindo o bico. Está caríssimo e ninguém mais tem dióxido de titânio, porque a linha branca consumiu tudo de dióxido de titânio que esse mundo poderia ter. Uau. Não tem mais. E quando você olha o que ele fez, ele criou um modelo próprio de geração de energia, que é um troço que chama Raw Lemon, que ele absorve luz do sol. E a luz refletida do sol na lua, portanto, ele gera energia com o sol. E com a lua, que não deixa de ser luz do sol refletida, Reflexo. mas de uma sensibilidade absurda, com 3 bolas de um policarbonato. Puríssimo, são esferas de policarbonato puríssimo, convergindo energia da luz e do calor do sol para pequenas células de perovskita, e ele converte isso em energia elétrica. Perovskita, o que é isso? Perovskita é um elemento químico. Mas não está na tabela. Não está na tabela, mas é um elemento químico que está sendo Pelo descoberto. que eu aprendi da tabela periódica. não tá. Esse eu não vi. Não. Perovskita. Ele é Parece um- até, inclusive, né? Ele é um elemento. bichinho, né? O perovskita. Não. Isso, ele é um elemento químico. É? É absolutamente indomável, ele explode com muita facilidade, Olha só. mas está em franco teste. Aonde esse povo estava que não ouviu isso? Sim. Portanto, quando você tem tudo que é distribuição de energia elétrica sem fio, entendendo que as temperaturas estão cada vez mais altas e os sistemas de distribuição e transmissão estão cada vez mais fragilizados, porque com calor os elétrons se afastam, o material se dilata, você tem um histórico de interrupção de fornecimento sem precedentes. Piazza, posso fazer uma pergunta, talvez assim, pensar na coerência, uma coisa irônica, absurda, assim. A gente fala da perovskita. Perovskita. Corretíssimo. E você tem 40% da população no Brasil sem esgoto. Isso, 30 milhões de pessoas que não têm água encanada. isso. São os extremos, né? Isso. A gente fala de uma tecnologia absurda, né? Tô falando de viagem para Marte Sim. e não tem esgoto. Então, Isso. né? É uma coisa... É um paradoxo. É um paradoxo absurdo. Claro que é. Sim. Enquanto a gente tem Isso. muita tecnologia, tem gente que não tem esgoto, cara. Nossa. Isso. Não, e mesmo essa muita tecnologia, ela tá lá na Finlândia. Parece que tá Isso. isolado. Não, a Noruega agora você vai ter carro elétrico, né? Por exemplo, vai ser o primeiro país a ter seu carro elétrico. Eu li outro dia. Falei, tem cara que não tem esgoto, vamos voltar. Ou não, tô falando do Brasil aqui. Isso. Falando de África Isso. e outros, e vários países. Bilhões de pessoas, talvez, numa situação Mas eu entendo que são quase outliers e a gente... longe dessa tecnologia, isso que eu quero dizer. Sim. Mas dúvida. são caras, assim, outliers, e a gente volta para a empresa essa que a gente estava falando, que está ainda, né, tocando a vidinha Sim. de Henry Ford. Sim. Isso aí não interessa para as empresas. Não interessa, porque na realidade é mais uma história da desigualdade que a gente vive hoje. Eu posso ter foguete que dá ré Já temos, e né? que saiu de filme de ficção Verdade. e a gente não consegue atender a vida humana. E quando você fala que tem gente que morre na favela, eu cansei de ver isso quando eu trabalhei com Não, a gente teve energia. crise de dengue, pandemia agora. Dengue, chikungunya, dengue, porque isso é saneamento básico, Pois né? é. E você ainda tem criança que morre com um detalhe. Tem um monte de criança que morre e que é enterrada como indigente, porque nem registrada como gente foi. Então, a história da desgraça humana, ela vem à mesma proporção que você tem do acesso irrestrito a um volume de capital irreconhecível na mão de muito poucos, onde você não tem um sistema de irrigação que possa fazer o mínimo para você dormir com a cabeça no travesseiro em paz. Porque eu não sei como o governante dorme com a cabeça em paz. Quer dizer, você colocar 52 bi de reais em emenda parlamentar,
Ela chega a ser pornográfico quando você tem gente que não consegue ter o mínimo possível. O fundo eleitoral da vida. Isso, ou de fundo eleitoral da vida, quer dizer, não faz o menor sentido. Isso significa o quê? A gente vive um mundo com muitas arestas. E isso é o que a gente fala na sociologia do mundo anômico social. Se cria uma anomia social. Porque, na realidade, quem está inserido está muito bem obrigado, não olha para ninguém mais, Sim. e quem não está, que se lasque. Você que lute. Você que lute. Se você vai morrer, não vai morrer, tá na estatística. Então, você vê na que minha mesmo... hora vaga eu vou lá e contribuo lá no Criança Esperança. Mesmo você olha assim, até como são os sistemas governamentais normalmente do primeiro setor. Tanto que a gente fala que toda essa questão do ESG está na mão das empresas, não do primeiro ou do terceiro setor. E está começando a recuar, inclusive, né? Sim, porque 2/3 do PIB global está na mão das empresas. Não é responsabilidade do primeiro setor nem do terceiro. Ele não tem como mover isso. Quem move a economia do mundo é o segundo setor. São as empresas. Então, quando você não tem as práticas que são distorsivas, porque você vai ter o maior lucro possível para o menor grupo possível, no menor tempo possível, cara, isso não é o requerimento que o mundo precisa hoje, correto? Fato. Porque está morrendo um monte de gente nesse exato momento, nessa uma hora que a gente está aqui, morreu um monte de gente de fome. Isso é muito pouco aceito por isso tudo. Então, o povo fala, você é comunista? Não, eu sou realista. Porque a capacidade de se indignar vem de algo que você tem que olhar para o mundo como é a fotografia dele. Então, como é que você dorme sossegado sabendo que nessa uma hora que a gente está junto aqui morreu gente de fome? Então, quer dizer, o que precisa fazer para essas populações entenderem que a gente precisa de uma maior distribuição? O futurismo regenerativo impõe o fato de que a gente vai ter que exercitar uma maior distribuição. Óbvio. Agora, Piazza, voltando para a gente fechar o tema do RH, porque nesse paradoxo, né, de muita concentração e 2/3 da economia estão presentes, quem toca são as empresas que ainda gravitam, né, sob o manto de um modelo fordista, de um modelo em organograma, e você fala do RH. Hoje, que dá para... Qual que é o papel do RH? Será que tem papel para o RH? Nenhum. Porque se você for imaginar que o RH ainda tenta buscar aquelas coisas que ele buscava em 1913, que é buscar as melhores cabeças. Hoje, como eu tenho um mundo caótico, eu preciso de múltiplas interpretações. E eu preciso de um modelo de pensamento que é muito diferente do que a gente pouco tem, que é o pensamento rizomático. O pensamento rizomático ele não tem centro, ele não tem começo, não tem fim. Tudo flui, tudo conflui, tudo intui. Então eu navego por conhecimento. Por isso que isso me imputa diversidade. Se eu vou ter que enfrentar um enorme problema hoje do mundo caótico, eu tenho que me valer de múltiplas cabeças que pensam diferente, e isso é diversidade lato sensu. Não por você ter um corpo diferente, não me interessa saber ter o corpo diferente, me interessa saber que ângulo do planeta você fotografa. Todo o resto já deveria estar resolvido há muito tempo. E agora que essa semana tem o evento do Gartner, que eu vou estar lá falando sobre como você contrata e identifica neurodiversos para a sua força de trabalho pelo modelo do pensamento. Então, mas acho que a gente está um pouco longe disso ainda, um pouco utópico, né? Eu acho que a figura, eu não sei, da minha opinião, o recurso humano, talvez não com essa palavra, mas a figura que vai olhar o ser humano, que vai olhar assegurar a diversidade, a neurodivergência, de neurovariedade, que palavra que a gente vai usar aqui? Divergente. Então, divergente. Vai ser super importante cada vez mais, não? Mas o RH ainda ele é um preenchedor de caixinhas. Ele é preenchedor de caixinhas. Hoje, mas eu estou dizendo isso qual que é a quebra, porque a hora que a gente fala porque, na realidade, não precisa mais, qual que é a solução? O que a gente olha? Eu olho o teu estoque de conhecimento. Então, quando eu, sei lá, 7 anos atrás fiz um TED falando que você já devia ter rasgado seu currículo faz tempo. Tudo que você aprendeu a fazer no passado não serve para você enfrentar esse novo futuro. Sim. Portanto, rasga. Agora, todo mundo está fazendo o quê? Vai lá no LinkedIn, contrata por currículo e demite por comportamento. Continua sendo assim até hoje. Isso significa que você não contrata por assessment de valores, todo mundo vai meter bola nas suas costas. Quando eu estou falando de hipercolaboração global, eu não estou falando de trabalho, presencial, porque a hipercolaboração global
ele me imputa um outro fato. Eu não tenho como Sim. fazer hipercolaboração Sim. global parecendo a tal da mandioca que fica plantada no chão. Eu não consigo fazer isso, porque você vai nas empresas, todo mundo de foninho com micro. Cara, você pode fazer isso em qualquer lugar, mas os líderes são completamente voltados para o passado, por uma sede de comando e controle que eles já não têm mais em mãos. Porque, na realidade, o que eles falam? Ai, Piazza, sabe o que eu descobri? Eu tenho funcionário aqui que, em vez de trabalhar, estava na praia. Falei, criatura, o trabalho remoto é de onde ele quiser. Se ele está na Avenida Paulista, se ele está no Himalaia, se ele está em Bali, se ele está andando pelado no México, você não tem nada a ver com isso, desde que ele entregue para você o que ele se comprometeu a fazer. Exato. Você não tem nada a ver com isso. E você não entendeu. Ele está na praia, é para isso mesmo. Porque lá ele pensa melhor. Então não é para estar bonitinho no seu espaço, sem falar com o vizinho, só para você achar que você comanda todo mundo, porque você não comanda mais ninguém. Tanto que a demissão voluntária é assustadora, pode chegar a 27%, pode chegar a 32%. Cara, você pega uma empresa que obriga a volta obrigatória do trabalho presencial, que vai ter que lidar com demissão voluntária de 27%. Isso na minha geração, na minha época de trabalho, era impensável. Impensável. As empresas escolhiam a gente. Hoje as pessoas escolhem as empresas, que a primeira coisa que ela pergunta é qual é o regime presencial? Não, e não aceita participar. Não aceito. Não, Por quê? E eu quero colocar mais uma inquietação aqui na mesa. A gente está falando muito de emprego. Vamos falar de trabalho. É diferente. Porque são coisas diferentes. O emprego é aquilo que a gente aprendeu, que eu preciso ir, construir, fazer uma carreira. Quanto mais longa, longeva, melhor. Eu preciso fazer ascensões. E hoje a gente está falando, isso que você está falando tem a ver com o trabalho. Claro. Que eu vou colaborar, vou construir pequenos legados, vou me satisfazer, vou satisfazer aonde eu estou entregando e está tudo bem. Isso. Mas ele depende de uma outra estrutura. Porque, total. Isso gera um nó nas pessoas. Isso gera nó por quê? Porque sempre você trabalhou para ter grana. Então as pessoas olham assim, tá ruim, mas tá bom. Isso. Eu até aguento meu chefe psicopata, mas tá bom, porque paga minhas contas, ainda sobra Teu plano de saúde. uns R$200 ali, que eu posso comer uma pizza um fim de semana dos 4 do mês. Ainda tá valendo, porque eu posso levar minha família a comer pizza uma vez por mês dos 4 fins de semana do mês. Tá ruim, mas tá bom. As pessoas falam isso. Agora, quem é mais inquieto e que tem uma visão de colaboração um pouquinho mais despontada, não aguenta isso. Então, para você poder ter trabalho e não emprego, o emprego te imputa que você precisa ter estoque de conhecimento. Sim. O trabalho imputa o fato de que você tem que buscar conhecimento ágil. Então já tem uma mudança de cara. O que faz a ponte de um para outro? Propósito. Ô, Vácula, tem gente que não sabe por que nasceu. Você fala, criatura, você está fazendo o quê nesse planeta? As pessoas não sabem. Elas dão tela. Sabe? Nunca pensei. Você é o quê? Então você nasceu gente por acaso? Você podia ter nascido um pé de escarola, é isso? Porque, assim, ou ter já nascido virando nitrogênio, que talvez seja a sua última, mais profunda, melhor contribuição que você possa dar, é o dia que elas viram nitrogênio, porque elas já não sabem para que serve. Então, quando você olha, assim, cara, o teu propósito é o quê? Ninguém sabe o que é, porque nunca pensou propósito. Então, o teu propósito é de curto prazo, enquanto, o teu... como é que chamava aquela porcaria lá que vinha? Eu chamava de cebolão. O cebolinha, o olerite. O olerite, isso, olerite, cebolão. Abre e chora, né? Aí o povo adorava isso, abre e chora. Cara, eu não quero mais receber olerite. Não quero ter mais chefe, eu sou chefe de mim. E eu sou um cara inquieto. Então, por isso que eu preciso ser um polímata, onde eu preciso ser um nexialista, entendeu? O nexo desse mundo caótico que eu tenho. Eu tenho que ser um darwinista digital para entender como eu crio valor quando tudo muda o tempo inteiro. Tem que ser um futurista estratégico, regenerativo, porque eu tenho que reconstruir o mundo para eu viver nele. Não é nome bonito que a gente cola na gente. Sim. Portanto, quando você olha isso, ninguém entende que o propósito mora num lugar muito especial teu, que é na sua pior indignação. O propósito mora na sua pior indignação. As pessoas não parecem indignadas por nada. Há pouco tempo, um presidente de uma empresa, sabe, num desses eventos que a gente vai? Presidentão, assim, sabe? E eles detestam, porque eu chego e falo, você é o DPT? DPT. DPT é o quê?
DPT? Não, sou presidente. Isso, então, é o DPT, né? Que é o dono da porra toda. Né? Eu falo assim, aí ele dá risada, assim. Eu falo, mas deu uma visão que não é compatível com um presidente de uma empresa. Isso na né? linguajar, né? Isso, linguajar horroroso. No coffee break, entrou um pão de queijo e outro. Esse presidente se aproximou de mim, que estava meio isolado, que eu gosto de ficar olhando de fora, ouvindo comentários e tudo, que eu me alimento disso. E ele falou assim, posso fazer uma pergunta para você? Várias. Ele falou assim, sabe, eu não entendo muito bem o que você faz. Eu falei, tá vendo esse povo todo aqui? Esse povo todo aqui? Sim, meus funcionários. Eu falei, então, sabe o que eu faço? Eu trabalho ativamente para que eles peçam demissão amanhã. E vão embora ser felizes. E ele falou assim, é mesmo? Mas eu ainda tenho que pagar por isso? Eu falei, claro que sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque serve, em primeiro lugar, para você largar esse povo em paz, para eles poderem produzir pensando, não fazendo. Então você também não entendeu que, na realidade, você deveria tê-los pensando, não fazendo. Portanto, todo mundo que você está olhando aqui é infeliz na base. E você é o culpado. Então serve para você também. Para você também entender que você também deveria pedir demissão para entender qual a sua função dentro do aspecto da felicidade, que é a eudaimônia. Que você não sabe o que é. Porque para você, o teu sucesso depende deles, mas você devolve muito pouco para eles pelo sucesso que eles te dão. E, Piazza, para a gente terminar aqui, senão nós vamos falar, vamos continuar o dia inteiro, porque aqui tá valendo. Os neurônios estão voando aqui na sala. Felicidade, você falou uma palavrinha que, acho que tem duas palavrinhas que são bastante usadas em vão, que é vulnerabilidade e felicidade. Mas vamos ficar na felicidade. Felicidade se alcança? Obviamente que sim. É um lugar assim de destino? Ah, claro que é. É óbvio que é. Porque, na realidade, quando você tem propósito muito claro, você sabe exatamente o que você não quer. Às vezes a gente gasta metade da vida tentando saber o que a gente quer. Quando o mais importante é você saber o que você não quer. Aquilo que é absolutamente inegociável. Quando você tem uma dimensão muito clara disso, o autoconhecimento te empurra para a parede para saber exatamente por que corredor você vai fluir. E se você escolher o seu caminho, você sabe automaticamente o que você não vai querer. Eu tenho uma listinha de empresas que eu não vou trabalhar nem nessa vida, nem na próxima, porque eu não acredito no que elas fazem, não acredito no que elas declaram, não acredito, né, em tudo que elas podem representar, e eu não me coloco à disposição. Então, a minha maneira de ser feliz, ela diz respeito a mim só. Mas isso não é o tal do hedonismo. Eu sou feliz pelo simples ato de escolher ser. Isso imputa o fato de que autoconhecimento me empurra na parede daquilo que eu não quero. Então, eu simplesmente não abro mão. Aí o povo fala, mas você é muito egoísta. Tem que ser. Tem que ser. Porque talvez muita gente não tenha percebido que até hoje só viveu a expectativa dos outros. É fato. Sempre joga para a plateia, joga para arquibancada. Até para conseguir entregar melhor para os outros, né? Você tá bem com você mesmo primeiro. Claro. Né? É lógico. Nessa ordem, né? Porque se você está bem com você mesmo, isso é altamente tóxico para quem não está bem em alguma relação. E tanto que eu tenho muitos alunos que perguntam, Piazza, estou muito cansado. Demita-se! Vai embora! Você vai adoecer, você vai enlouquecer. Mas aí vem a prisão do curto prazo. Sim. Mas eu tenho boleto, né? Falei, boleto é uma entidade, né, altamente presente para a sua vida inteira. Esse é o único fato oposto que você tem. Eu também tenho boleto. É só por isso que eu ignoro? Não, é a maneira com que eu lido com eles. Então, é aquilo que a gente sempre... mas ficar rico dá trabalho. Não, você não entendeu, não é ficar rico. Ser rico de felicidade é saber que você pode ter dinheiro para você tão simplesmente não prestar atenção nele, não para você colecionar. Tanto que da minha parte, eu mesmo, eu tenho uma noção muito clara. Eu trabalhei muito tempo nesses mecanismos do passado, colecionando grana. Mas eu sou sozinho. Eu não vou deixar nada para ninguém. Que você sabe que o dia que você morrer vai aparecer sobrinho que você nem sabia que você tinha. Não é isso?
Opa. Então até os memes da internet, né? Fala assim, busque alguém que brigue como seu tio pelo terreno da sua avó. Muito bom. Né? Boa. Então fala assim, não deixarei nada para ninguém. Isso significa que até eu morrer, que vai acontecer, eu vou gastar tudo comigo. Muito bem. E você que está nos assistindo aí, fica com essa inquietação. Piazza, muito obrigado pelo papo, Show. Nossa. Obrigado, foi muito legal. A cabeça aqui abriu. Eu espero que vocês aí que estão nos assistindo tenham gostado. E se ainda não está inscrito no Lado I, no YouTube, na sua plataforma de áudio favorita ou até no Instagram, se junta ao Lado I. Até o próximo episódio.